Como criar um ambiente de trabalho que proporcione as pessoas entrarem no flow? É sobre isso que a gente vai falar. E eu quero começar trazendo aqui para você uma parábola. Então, imagina o seguinte: tinha um corredor que ele ia correr na floresta. E aí, essa floresta, obviamente, tinha muitos galhos no meio do caminho, de repente caíam frutas na cabeça dele, ele não sabia exatamente para onde ir, era uma floresta aberta e com isso ele demorou muito para chegar no ponto final que ele teria que chegar. Agora, imagina essa mesma floresta com um caminho sinalizado, tirando os tocos de árvore caídos do meio do caminho, ele sabendo a trilha, tendo estudado antes, não fica muito mais fácil? Obviamente fica. E foi isso que o treinador dele fez para que ele conseguisse atingir o objetivo dele de uma forma mais rápida. Ele mostrou para ele o caminho e explicou para ele que se ele tirasse os obstáculos, ficaria muito mais fácil de ele chegar ali no objetivo dele. É claro que a vida ela é cheia de obstáculos e muitas vezes a gente não consegue tirar esses obstáculos quando a gente não sabe que eles existem. Mas aí entra a ideia do planejamento. Então, toda vez que você faz um planejamento e você mapeia o cenário, você mapeia quais são os possíveis obstáculos no meio do caminho, fica mais fácil de você planejar e tirar esses obstáculos ou se preparar para eles. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa em entrar no estado de flow, a gente pensa em criar uma mentalidade enxuta, é importante que a gente entenda quais são as habilidades necessárias para que seja desenvolvido esse projeto. No caso aqui do exemplo, seria o corredor chegar ali no final do trajeto da corrida na trilha que ele ia fazer, mas na sua empresa, o objetivo que você determinar, o projeto que você determinar. E eu gosto de fazer um paralelo disso juntando vários conceitos. O conceito Lean, o conceito de sprint, o conceito de Kanban, o conceito de melhoria contínua, porque afinal de contas, a minha ideia aqui é te ajudar a construir uma companhia de uma mentalidade enxuta. Então, se você quer essa mentalidade enxuta, obviamente que você precisa usar ferramentas para que isso se torne possível e para que o seu time consiga entrar nesse flow e fazer as coisas acontecerem. Então vamos lá. O que é importante de você sempre pensar, né? Que existem alguns pilares que vão te ajudar nessa construção. E eu estou pegando a minha colinha aqui de apoio para te ajudar exatamente nisso. Primeiro, você precisa ter clareza dos objetivos. Porque no caso aqui da pessoa que estava correndo, do atleta, no exemplo que eu te trouxe na parábola, ele sabia que ele tinha que sair de um ponto A e ir para um ponto B dentro da floresta. O seu time, a sua empresa ou você no seu negócio tem clareza de onde você está partindo e para onde você quer chegar? Porque se você não tem essa clareza, o que acontece é que no meio do caminho você vai se perder. Imagina nessa floresta se ele não tivesse uma sinalização. Muitas árvores iguais, ambientes muito parecidos, certamente ele perderia o rumo e demoraria muito mais para retomar e chegar no ponto que ele teria que chegar. Na sua empresa é exatamente a mesma coisa. Então, o que acontece é que você tem que traçar objetivos e decupar esses objetivos, ou seja, fatiá-los, transformá-los no que eu chamo de baby steps. Aliás, isso é uma coisa que eu falo dentro do curso de produtividade que eu tenho, produtividade e felicidade, que se chama Entrando no Flow. Vou deixar o link aqui embaixo para você, se você quiser saber mais sobre ele. E se você quiser tirar projetos do papel, entendendo um pouco mais sobre essa questão de como fazer isso, olhando para suas habilidades também. Bom, vamos lá. Objetivos claros é o primeiro ponto que você precisa olhar. O segundo ponto é você pensar se os desafios são compatíveis com a habilidade das pessoas envolvidas. No caso aqui do exemplo, esse corredor obviamente precisaria de habilidades físicas para que ele fosse apto a fazer uma corrida num tempo X. Então, certamente ele tinha que treinar antes, tinha que olhar para a questão da alimentação dele, olhar para a questão do sono. Isso são requisitos para ele na história. E aqui o que eu quero é que você olhe para o seu negócio ou para o seu time e pense o seguinte: o que eu preciso desenvolver em mim ou nas pessoas do meu time para que seja possível acontecer a realização desse projeto? Se você não tiver essa clareza, obviamente você vai pedalar no meio do caminho, porque você vai achar que você consegue fazer e você talvez
não consiga dimensionar o tempo para fazer isso. E pode até ser que você consiga fazer, mas imagina que você fez um projeto e você colocou, para esse projeto eu vou dedicar 15 horas. Só que como você não contou com as habilidades que você não tinha, aliás, como você contou com habilidades que na verdade você não tinha, você vai precisar dedicar mais tempo estudando para que você consiga adquirir essas habilidades e assim realizar aquela tarefa que demanda uma habilidade que você não tinha. Então, isso vai aumentar o tempo de entrega do seu projeto. Por isso que é muito importante a parte de planejamento, por isso que é muito importante de você parar e pensar antes, o que, que eu efetivamente preciso fazer no meu negócio ou nesse projeto e quais habilidades que eu preciso desenvolver. E aí, o terceiro ponto é a questão do feedback imediato. Quando aqui no caso da parábola o corredor estava correndo, o que, que o técnico dele fez? Ele parou, e aí eu estou contando a história aqui em partes, mas assim, ele parou e ele falou: olha só, não vai por aqui, vai por ali, esse caminho é mais íngreme, aqui você tem vários tocos que você vai ter que pular, que você pode tropeçar. Então, ele foi entendendo isso e com o número de repetições que ele foi fazendo, ele foi entendendo como que ele poderia limpar o caminho. Então, é a mesma coisa, imagina que você está fazendo alguma coisa, você está andando com um projeto, ou tem alguém do seu time andando com um projeto e você precisa direcionar essa pessoa. Se você não der feedback imediato, o que vai acontecer é que lá na frente a pessoa já vai ter andado um monte nessa jornada e possivelmente ela não vai lembrar de algumas etapas. Então, o seu feedback não vai ser tão efetivo. Por isso que é importante, quando eu falo de uma companhia de mentalidade enxuta, é justamente não deixar ficar muito longo tudo isso, não estender muito tudo isso, para que você consiga corrigir rotas rapidamente. Porque a pior coisa que tem é você dedicar muito tempo fazendo algo que não precisava ser feito, ou dedicar muito tempo fazendo algo e depois ter que retomar tudo de novo para entender onde é que estavam os erros para poder corrigi-los, tá? Então esse é o terceiro ponto, o feedback imediato. E aí o quarto ponto é o ponto de você criar ambientes sem distrações. Porque a gente sabe que hoje em dia a gente tem distrações o tempo todo. Eu não sei você, mas eu conheço muitas pessoas que deixam as notificações do celular ativadas e qualquer pop-up que aparece, a pessoa perde ali a atenção e o foco dela. E talvez você não tenha essa informação, mas nós levamos em uma média de 5 a 23 minutos para retomar o foco quando a gente perde a atenção. Então, olha só o tempo que pode ser perdido se você tem distrações ao seu redor. Por isso que é importante você, quando se dedica a um projeto, você eliminar o máximo de distrações possíveis. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo agora, o meu telefone ele está sem o Wi-Fi e no modo avião, porque eu não posso me dar o luxo de parar para olhar qualquer notificação e perder a linha de raciocínio. Até porque eu estou fazendo um vídeo aqui basicamente sem um script. Eu estou falando tudo para você de acordo com todos os conhecimentos que eu tenho na minha mente. Então, se eu tiver uma interrupção, isso vai me atrapalhar muito a linha de raciocínio. E é a mesma coisa que você tem que pensar: como que eu consigo trabalhar essa questão de melhorar o flow, de melhorar a produtividade, eliminando ou minimizando ao máximo as interrupções, tá? Então, o que, que você pode usar no seu dia a dia para que essa performance aumente? Você pode usar elementos de gestão visual, você pode usar conceitos, por exemplo, de Kanban, de Scrum, são métodos, metodologias ágeis que elas vão ajudar você, ou seu time, ou a sua empresa a ganhar velocidade. Por isso que é tão importante você sempre ficar de olho aqui no canal. E, aliás, se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve aqui para você receber conteúdos e aulas que vão te ajudar a desenvolver essa mentalidade enxuta e, mais do que isso, colocar tudo isso em prática. Porque aqui eu trago conceitos sobre o método Akida, que é o meu método autoral, que fala sobre acolhimento, clareza, direção e ação. Falo sobre Lean, conceito Lean, falo sobre como transformar a comunicação numa comunicação mais efetiva, mais direcionada, como você conseguir aplicar isso na experiência do seu cliente, nos departamentos internamente, e como você conseguir também fazer o crescimento da sua empresa acontecer de uma forma mais leve, mais feliz e mais fluida, tá?
Então, se essa aula fez sentido para você, aproveita e deixe seus comentários aqui para mim, que eu quero saber. E me conta também se você já está construindo uma companhia que seja uma companhia de mentalidade enxuta. Isso vai fazer toda a diferença nos seus resultados, na sua qualidade de vida, no seu estilo de vida, inclusive, e das pessoas que estão ao seu redor. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Um abraço.